A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos mais uma vez nesse momento especial aqui no nosso programa. O programa Palavra Viva, um programa que tem trazido a mensagem de Deus a muitas pessoas. E nós estamos dizendo para você: a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus é uma paz que refrigera a alma. Há muitas pessoas neste momento na terra que estão em busca de uma paz. E o próprio Senhor Jesus diz: a paz que eu vos dou não é como o mundo dá. A paz que o mundo dá geralmente é uma paz passageira. É uma paz que logo se termina. Mas a paz de Deus, a paz do Senhor Jesus, é aquela paz que o Senhor Jesus tinha na terra, que os seus discípulos tinham na terra, que mesmo no meio das dificuldades, das tribulações, eles estavam firmes. Eles estavam alegres, acredite. A paz do Senhor Jesus, ela traz alegria. Quantas pessoas hoje estão em busca dessa paz, mas não sabem como conseguir. Pagam caras consultas nos psicólogos, nos psiquiátricas, nos psiquiatras, melhor dizendo. Algumas sim conseguem um alívio, uma ajuda, mas muitos não conseguem. Continuam, às vezes, até numa situação pior. Mas Jesus, ele tem uma paz que não custa nada. Uma paz verdadeira, sincera, que quando essa paz, ela pega o meu e o seu coração, tudo se torna diferente. As coisas, a vida se torna mais colorida. As coisas se tornam mais prazerosas. Pode ser coisas até desgastantes. O seu trabalho fica mais prazeroso. As suas atividades. Você começa a olhar os seus familiares. Eles podem te criticar, porque família, mas na maioria das vezes vai criticar. A igreja se torna mais agradável. Não porque a igreja mudou, mas porque há uma mudança no seu coração, no meu coração. Isso tudo é a paz sobrenatural do Senhor Jesus. E quando estamos em contato com a palavra de Deus, nós estamos dando essa oportunidade. Esta oportunidade para o Espírito do Deus vivo trazer essa paz para o nosso coração e para a nossa família. Então nós estamos aqui no nosso programa, sempre lendo a palavra, ministrando a palavra, orando com você, né? E nós estamos incentivando. Você pode fazer isso todos os dias, na sua casa, mesmo não ouvindo o programa. Nós estamos incentivando as pessoas a terem esse contato com a palavra de paz, ter esse contato com a palavra de esperança, ter contato só de você ler. Talvez você não sabe o que está acontecendo com você. Eu te trago o desafio, né? O desafio divino de você começar a ler a palavra de Deus. Nem que você não esteja entendendo tudo que você lê, começa pelo livro de João, o 4º livro da Bíblia. A minha sugestão é que você não leia pequenos pedaços, como muitos fazem. Não. Experimente. Lê. Começa com o capítulo 1 de João. Leia 1, 2, 3 capítulos por dia. Mesmo que não esteja tão agradável, mesmo que você não esteja entendendo, vai lendo. Conforme você vai lendo, você vai ministrando a sua alma. Você vai ministrando o seu coração.
e de repente o Espírito Santo pega uma palavra e aquilo enche a sua alma. A sua alma precisa da palavra de Deus. Glórias a Deus. Aliás, o seu coração precisa da palavra de Deus. Glórias a Deus. A sua alma precisa ser ministrada pela palavra de Deus. Glórias a Deus. Só de você começar a ler a Bíblia, você atrai anjos. Anjos, você não vê, mas os anjos de Deus vêm. E eles começam a ficar perto de você. E se os anjos de Deus estão perto de você, é sinal que você vai ser abençoado. A sua casa, a sua família vai ser abençoada. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Pensa comigo. Tem pessoas que pagam um preço caro por estar num lugar que não devia estar, por exemplo, num lugar propício a brigas, né? Propício a mortes. Tem pessoas que acabam perdendo a vida, perdendo alguém querido. Às vezes pessoas estão andando junto de uma pessoa que é traficante, ele vai preso também. Às vezes ele fica um tempo preso, sem dever nada, né? E quando nós estamos ali, na presença dos anjos de Deus, na presença da palavra dele, algo sobrenatural pode acontecer. Por quê? Porque nós estamos na presença de quem é mais poderoso, de quem pode fazer coisas extraordinárias pela nossa vida. Então esteja sempre, não leia a palavra só por ler, não. Esteja na expectativa daquilo que Deus vai fazer na sua vida, na minha vida, na vida daqueles que estão ao teu redor. Isso, acredite, só de você ler a Bíblia, você atrai anjos de Deus. Só de ouvir a palavra, louvores. Se você tiver a oportunidade, coloca louvores na sua casa, na sua residência. Os louvores atraem os anjos de Deus. No céu, Deus está entronizado entre os louvores. Os anjos, os serafins, né? Então coloca louvores que exaltam o nome de Deus. Tem muitas pessoas que colocam músicas depravadas na sua casa. Música que atrai demônios. Porque fala de traição, fala de coisas obscenas, atrai demônios, né? Então começa a colocar coisas santas, coisas boas na sua casa, no seu quarto, você vai santificar a sua casa, você vai consagrar a sua casa a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. E como é de costume, nós vamos ler aqui o capítulo 1 do segundo livro do Novo Testamento, chamado Marcos. Nós terminamos, né, no último programa, a leitura de Mateus, capítulo 28. O livro de Mateus tem 28 capítulos. E agora nós vamos ler o livro de Marcos. Estamos começando esse novo projeto. Olha só. E você tem a oportunidade de ir conosco até o final. Nós vamos começar hoje o primeiro capítulo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e dos habitantes de Jerusalém iam ter com ele. E todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo, e um cinto de couro em redor dos seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar as correias, a correia das sandálias. Em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo.
E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhe disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando ali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, consertando as redes. E logo chamou, e eles, deixando o seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados, foram após ele. E entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste nos destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele, e todos se admiraram. E a ponto de perguntar entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre. E logo lhe falaram dela. E chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando estava pondo-se o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e endemoniados, e toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, estavam ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que ali eu também pregue, porque para isso vim. E pregava na sinagoga deles, por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe, e pondo de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me.
E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e todas as partes iam ter com ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Nós vemos aqui a narração, nós vemos aqui os relatos, né? Aqui em Marcos capítulo 1. E nós podemos observar aqui que houve um homem ali, um grande homem de Deus, né? O profeta, o último profeta do Velho Testamento, João Batista, aquele que viu com os próprios olhos se cumprir a profecia que saíra da sua boca. Ele profetizou que viria Jesus, e Jesus veio ainda quando ele estava em vida. Qual dos antigos profetas do Antigo Testamento tiveram esse privilégio de ver materializado em carne e osso a profecia que saía dos seus lábios? E esse profeta disse: após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Então veja a grandiosidade de Jesus. A Bíblia diz: dos que nascido de mulher, ninguém nasceu tão cheio do Espírito como João Batista. E ele disse que ele não era digno nem de tirar as sandálias de Jesus. Perceba a grandeza e o poder do Senhor Jesus. E ele ainda disse: eu batizo com água, né? Porque João Batista, ele batizava as pessoas ali nas águas, né? Tem muitas pessoas que têm dúvida sobre o batismo, né? O batismo de João era feito no Rio Jordão. E Jesus, ele foi batizado por João Batista ali no Rio Jordão. João, a princípio, não queria batizar Jesus, mas Jesus disse: deixa, para que se cumpra toda a justiça. E a Bíblia Sagrada nos ensina a passar pelo batismo, que nada mais é do que significa o arrependimento dos pecados. Então, as pessoas iam ser batizadas ali por João, aquelas pessoas que estavam arrependidas dos seus pecados. Ou seja, João Batista estava sendo usado por Deus para preparar os corações das pessoas para receberem algo maior da parte de Deus. Se você quer receber algo maior da parte de Deus, não tem por que não se batizar. Não tem por que não se batizar. E o batismo correto aqui é aquele batismo da imersão, né, que era feito no rio, né, no Rio Jordão, onde a pessoa descia e depois subia nas águas, né. Quando a pessoa está descendo nas águas, isso significa que a pessoa está morrendo para as coisas da terra, para o pecado. Está ressuscitando, assim como Jesus morreu e ressuscitou para uma nova vida. A pessoa que desce nas águas é uma simbologia de que ele morreu, assim como Cristo morreu para o pecado, ele morreu. E assim como Cristo ressuscitou, ele também vai ressuscitar um dia com Cristo. É algo simbólico. Não tem poder para tirar pecado, mas ele tem poder para nos abençoar, né? Ao ponto de quando Jesus foi batizado, o Espírito veio na forma de pomba e ele foi levado para o deserto, né? E lá foi tentado 40 dias. Então ele recebeu um revestimento de poder. E Jesus começou a pregar assim:
o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As primeiras palavras que o nosso mestre Jesus começou a pregar, ela continua ecoando hoje, nos 4 cantos da terra, através dos seus servos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que Jesus quer de mim e de você? Arrependei-vos. Tem pessoas, eu já conheci, já vi pessoas falando assim, mas eu não tenho pecado. Meu Deus do céu. Que falta de discernimento, de entendimento. A Bíblia diz que todos pecaram, pecaram. E destituídos foram da glória de Deus. Todo homem que se torna adulto, né, a não ser crianças, que não tem noção do que fazem, né? Elas já nascem com aquela tendência de pecar, mas elas, até não pecar, não concedem, né, o pecado, né? Mas toda pessoa adulta, ele certamente pecou, fez algo que desagradou a Deus. Só teve um que pisou nessa terra, que não pecou, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Deus. E ele disse: arrependei-vos. Você, nós temos que arrepender uma vez só, não. Quanto mais crente você está. Crente no quê? Na igreja católica, apostólica, romana? Na igreja Assembleia de Deus? Na igreja batista? Não. Crente no Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho significa boas notícias, boas novas. Você tem que ser um crente nas boas novas do Senhor Jesus. Alguém vem e diz uma coisa mal falada, às vezes alguém fala: olha, está tendo uma promoção lá na loja americana. Entra no site aí. Entra agora aí no site americano, tem um Black Friday que fala, sei lá como fala. A pessoa vai lá, acredita e compra. E muitas pessoas não acreditam nas boas notícias a respeito do reino de Deus. Então Jesus está falando: crede no Evangelho. E lá em João, capítulo 14, versículo 1 e 2, Jesus falou assim: olha, crede em Deus, crede também em mim. Quer ver? Eu vou ler aqui, vou pegar na Bíblia. Eu gosto de ler na Bíblia porque para não haver distorção, né? Porque o que tem de pessoas distorcendo o Evangelho, está escrito aqui, ó, em João 14, capítulo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Olha só, Jesus, aquele que está escrito em João 14, 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você acredita em homens? Olha, se tem alguém que nós podemos acreditar, esse nós podemos acreditar fielmente nas suas palavras, é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: não se turbe o vosso coração, não se preocupe. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então Jesus disse: ó, crede em mim. Não é crer. Tem pessoas que eu não sei como consegue isso. Ele acredita num monte de entidades religiosas. Acredita em pessoas que já morreram, pessoas que apareceram aqui, lá, não sei aonde. Mas acredita mais nessas aparições, né? Porque vocês sabem que o sobrenatural, até na Bíblia está escrito que os demônios se transfiguram em anjos de luz. Quando alguém vê um anjo, né? Tem pessoas que veem um anjo, mas o problema não é só ver o anjo, é saber. Como é que você vai saber se é o anjo de Deus ou o anjo da parte do inimigo? Porque tanto o inimigo quanto Deus tem anjos. Por isso que Jesus deu a incumbência de não os anjos pregarem. Talvez Deus já estava prevendo que muitos anjos iriam enganar,
Porque existem anjos do mal também, passeando na terra e fazendo prodígios, sinais, enganando muitas pessoas que estão indo atrás. Jesus não falou para acreditar nos anjos. Ele disse: crede no Evangelho, crede em mim, crede em Deus. E tem um monte de gente seguindo doutrinas que nada tem a ver com o Evangelho. Paulo disse: se alguém pregar outro Evangelho, que seja anátema. E o tanto de profetas aí, de seitas, que receberam visitação de anjos e tiveram outro Evangelho. Olha só, outro Evangelho. O próprio Paulo disse, né? Se alguém pregar outro Evangelho, que seja anátema, ou que seja amaldiçoado. Porque só há um Evangelho, que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então seja esperto. A Bíblia nos diz que nós temos que ser prudentes como a serpente e mansos como a pomba, né? Então nós temos que acreditar. Tem muita gente acreditando em anjo, sobrenatural. Como é que você vai saber que é o anjo de Deus? Porque quando o anjo, da parte do inimigo, muitas vezes ele se apresenta, ele fala assim: eu sou o anjo Gabriel, eu sou o anjo Miguel. Aí muitas pessoas veem aquela luz, aquela coisa brilhante, fala: isso só pode ser o Gabriel, o Miguel. Mas os demônios mentem. E aí, como é que vai ficar? Por isso que o Senhor Jesus diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. Crede em mim, crede em Deus. E Jesus quer fazer comigo e com você, né? O que ele fez ali com Pedro, o que ele fez com Tiago, com João, quer fazer de nós pescadores de almas, de vidas. Fazer de nós um seguidor. Ele disse aqui, no versículo 17: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Jesus quer tornar eu e você um pescador de homens, um ganhador de almas para Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aqui nós vimos que Jesus expulsou demônios. Você pode ler lá, a partir do versículo 21. Depois ele curou o leproso, né? E ele pregava com autoridade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar, né? O nosso tempo está avançado. Vamos orar e colocar a nossa vida diante do Senhor. Pai amado, Deus querido, Senhor, abençoa, Pai, a cada um que está ouvindo esta mensagem, Pai. Esta mensagem, Senhor, baseada nas Sagradas Escrituras. Não está baseada em anjos, Pai, em aparições, não. Está baseado nas Sagradas Escrituras, no Evangelho da paz. No Evangelho que traz paz ao coração, que é o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, vai tirando esses enganos, Pai, essas mentiras que o diabo tem colocado no coração, Senhor, de muitas pessoas. Senhor, visita a nossa alma, Pai. Aqueles que estão sem paz, que estão sem alegria, que estão, ó Deus, sofrendo ataques do diabo na alma. Aqueles que estão sendo perseguidos, que estão sofrendo, Senhor, perseguições. Senhor, vem de encontro com essa alma. Vem de encontro com esse homem, com essa mulher, Pai, que quer, meu Deus, fazer a sua vontade, que quer fazer a sua obra, que quer ser um servo, uma serva do Senhor. Mas as tentações do mundo, Senhor, as seduções da riqueza têm abafado, Pai. Senhor, resgata esse coração para Ti. Se há alguém doente, Senhor, na família, se há alguém doente nesse momento que está ouvindo essa palavra, Senhor, assim como o Senhor curou aquele leproso, e ele clamou ao Senhor, ele disse assim: se queres, bem podes me limpar. E o Senhor disse: quero ser limpo. Senhor, cura essa pessoa, agora que está doente, enfermo, e que está clamando pela misericórdia. Não há limites, meu Deus, para o seu poder agir. Não há limites para a sua glória mudar o quadro das catástrofes. Catástrofes são mudadas e se tornam, Pai, quadros de bênção e de vida. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se você que acompanhou esse programa
quer nos dar sugestões, dar um testemunho, né? Participar também conosco, entre em contato conosco, né? Se você quer receber diariamente no seu WhatsApp também mensagens, essas mensagens, né? Entre em contato conosco, o DDD é 82 98122 1433. Nós não sabemos aonde estão chegando essas mensagens, mas se chegou até você e você quer receber no privado do seu celular, você entra em contato conosco. 829-8122 1433. Que Deus te abençoe no nome santo do Senhor Jesus.